E eu que descobri essa semana que eu estava fazendo uma grande burrada com o meu dinheiro. Gente, eu crente que estava abafando, mas não, estava fazendo besteira com o meu dinheiro. Deixa eu explicar para vocês. Eu sempre soube da importância de ter alguma reserva, né? Alguma reserva de emergência, algum valor guardado. Só que eu nunca me preocupei se a forma que eu estava guardando era correta. E hoje é muito fácil você encontrar qualquer conteúdo no YouTube que explica sobre finança, explica sobre investimento. Mas em 2014, né, há 10, 15 anos atrás, não tinha muito conteúdo. Até tinha conteúdo, só que as pessoas elas falavam muito para investidores potencial alto, não falava o conteúdo que tinha, não era para quem, como é hoje, que você sabe que hoje com 10, 50, 30 reais, até R$1 você consegue investir. Antes não era assim. Antes os caras, quando falava sobre finanças, quando falava sobre investimento, era sempre ligado a valores altos. E aí você, assalariado, vai se preocupar em investimento, em entender sobre ações. Você não vai se preocupar, você vai pensar em guardar. E falava na época, né, o que eu via muito falar era sobre guardar dinheiro. E aí é o que eu fazia, guardava dinheiro. Então, vou fazer um barulhozinho. Tem jeito. Para gravar vai ter que ser assim, mas já passa. E então o que eu sabia era isso, era que eu precisava guardar algum valor. E foi o que eu fiz todos esses anos. Eu comecei lá em 2004, mais ou menos, 2005, eu já fazia isso, já guardava um dinheiro. E aí, na época, eu descobri os títulos de capitalização. E essa que é a questão. Eu descobri essa semana que título de capitalização é uma furada. E eu fiquei, caramba, se eu desde 2004, né, 2005, se eu tivesse tido referências, né, de pessoas que falassem e explicassem mais para um perfil de investidor como o meu na época, que era assalariada, mas que tinha o que investir, se eu soubesse disso desde 2004, 2005, né, lá, nossa, hoje eu estava bem. Mas eu não sabia. E aí o que eu fiz? Eu comecei a investir, que era a forma de ter essa reserva de emergência, como era assalariada. Eu sempre pensei que se acontecesse alguma coisa, né? Porque quem é CLT sabe que não tem segurança de nada. E aí eu pensava, eu vou deixar um valor guardado e se acontecer algum problema, eu ficar sem emprego, eu sempre pensava, focava na perca do emprego. E aí eu pensava, né? Se eu perder, eu tenho essa reserva aqui. E era o que eu fiz, foi o que eu fiz, né? Todos esses anos. E sempre deu certo. Eu sempre esperava o tempo de carência, nunca fui sorteada, queria muito ser sorteada, mas nunca fui sorteada. E sempre esperei o tempo de carência. Então, eu fazia de 1 a 3 títulos de capitalizações. Todos eu fazia, não sabia nem o nome direito, mas era fácil, era prático, né? Você vai numa máquina do banco 24 horas, banco físico, e você vai lá e na própria máquina você seleciona lá, compra aquilo e depois já começa a descontar automaticamente, né, lá da sua conta. Então era muito prático. Funcionou muito bem para mim, né, todos esses anos. Só que agora que eu descobri que o dinheiro, eu não perdi dinheiro, eu só deixei de ganhar. Porque se eu tivesse feito de uma forma diferente, se eu entendesse como eu estou entendendo hoje,
sobre investimento, nossa, eu começando em 2004, 2005, nossa, hoje eu estaria bem, mas não foi o que aconteceu. E aí eu lembro que a única pessoa lá em 2006, 2000 eu não recordo exatamente a data, mas eu fui fazer estágio no CEPEL. E eu lembro que eu conheci, tinha várias meninas lá e eu fiz amizade com uma menina. E lá naquela época, né, lá nos anos 2000 e pouco, ela foi a única pessoa, assim, uma mera mortal, a primeira e única pessoa que falou sobre Tesouro Direto. Só que quando ela falou, na época, sobre Tesouro Direto, eu não... Esperar um pouquinho. Tem que ter paciência, é assim, gente. Só que, na época, eu não me interessei. Porque ela falou, eu não me aprofundei no assunto, eu já guardava dinheiro, mas já escutava, ela e mais uns 2 amigos mais ou menos falaram sobre Tesouro Direto. Só que eu pensava assim, já tô guardando dinheiro mesmo, então não vou me preocupar com isso. Era algo que não tinha muitas referências, porque hoje você vê, como eu tô falando, hoje tem muitos conteúdos no YouTube sobre investimento, sobre finança. A Nath Finança, ela fala para esse público, para esse tipo de pessoa que quer investir, que não entende muito bem. Então, se torna mais fácil, né? Porque as pessoas falam assim, não pense que investir é só para quem tem grana. Gente, mas há 15 anos atrás, parecia que era isso. Porque os conteúdos que tinha era voltado para esse pessoal, era voltado para essa galera. E aí você não ia perder tempo ali em uma coisa que você não se via naquilo. Mas hoje, como eu tô falando, hoje é bem diferente, hoje é muito fácil. E depois que eu passei dessa experiência de conhecer essa pessoa, a única pessoa, né, que falou sobre Tesouro Direto e passou, né, passou a época, a fase, eu continuei lá guardando meu dinheiro. Só que essa semana eu já estou há algum tempo pensando em como investir, outras formas de investir o dinheiro. Tenho dinheiro, gente, para investir? Não, não tenho. Mas tudo vem do interesse, do conhecimento, né? Se há 15 anos atrás eu tivesse tido esse interesse, essa vontade, hoje eu poderia estar com uma grana legal, mas não quis me interessar por esse assunto, né? Fui lá no Mais Fácil, numa máquina, comprei alguns títulos de capitalização e segui a vida. E aí 15 anos, você imagina se eu tivesse investindo já há 15 anos atrás, nossa. Mas, o que eu falei, né? Passou. Então, eu comecei a me interessar em buscar conhecimento para entender. E aí, essa semana eu falei assim, eu estava ansiosa porque eu fui fazer um trabalho. Eu não trabalho CLT, então eu tô fazendo alguns trabalhos avulsos que aparecem. Eu tô indo lá e fazendo. E eu já tinha determinado, eu falei, assim que aparecer o primeiro trabalho avulso, eu vou fazer meu investimento diferente, né? Vou começar... Nossa, olha isso. Gente, eu tô perto de uma estação de metrô e trem. Então vai acontecer isso. E não tem. Pra não ter o barulho, eu teria que gravar o quê? Acho que 4 horas da madrugada. Acho que 4 horas eu conseguiria. Vou me organizar para isso, mas por enquanto
não dá. E aí, nossa, fugiu o assunto. Aí essa semana eu comecei a estudar, a pesquisar. Gente, tudo isso que eu tô falando, né, os nomes que eu vou dizer, para quem quer começar e não sabe nada, assim como eu não sei nada, eu tô aprendendo. Tem tudo isso, tem no YouTube. No YouTube tem tudo, tá? No YouTube você vai encontrar de tudo que você queira aprender. Então, tudo que eu vou falar aqui, você consegue se aprofundar mais no assunto aqui dentro do YouTube mesmo. Essa plataforma é maravilhosa para quem tem vontade de aprender. E aí, essa semana eu fui trabalhar, né? Eu consegui esse trabalho. Então, eu já pensei, assim que entrar o dinheiro, eu vou fazer esse investimento. Só que eu lembrei que eu já tinha, na semana retrasada, também teve trabalho, então eu tinha um valor guardado, porque eu sempre deixo algo guardado. E aí eu fiquei tão ansiosa, eu queria tanto fazer começar a investir, começar a entender os termos, que na sexta-feira eu falei, é hoje que eu vou fazer, isso. Só que eu comecei a entrar no banco, né? Eu fiz esse investimento pelo Inter. Aí eu comecei a olhar para tentar entender, né? Que é algo novo para mim. Era sexta-feira, às 18 horas mais ou menos. Não era horário de expediente. E tem isso, né? A bolsa, né? Fecha lá, tem um horário comercial. Só que eu estava tão ansiosa para fazer isso, porque eu tinha o valor, que eu falei, eu vou fazer agora. E aí eu fiz os meus aportes. Eu fiz 4 aportes. Eu tô muito feliz, porque ó, gente, a gatinha querendo participar da gravação. Por isso que tá esse barulho, tá bom? E aí eu fiz esse aporte. Eu fiz 4 aportes. Eu não vou falar para vocês agora quais foram as empresas, né? Mas eu fiz esses quatro aportes. Só que na minha cabeça eu estava investindo nessas empresas, né? Só que era sexta-feira, não era horário de expediente. E olha isso. Peraí, gente, porque eu não quero cortar o vídeo. E aí vai ser assim, que agora o vídeo vai ser sem corte. Não vou ficar editando mais. E aí,